CBN Startups. Hora do nosso quadro CBN Startups aqui na rádio que toca notícia no Pará. Estamos ao vivo em 102.3 FM, ao vivo também no nosso canal no youtube.com/CBN Amazônia, aquele nosso espaço que você já conhece toda terça-feira, sempre a partir das 9h30 da manhã. Sempre aqui com o nosso parceiro no quadro, Vitor Alves, presidente do Conselho da Associação de Inovação e Tecnologia Açaí Valley. Bom dia, Vitor, bem-vindo. Bom dia, Tati. Bom dia, pessoal. Bom dia. E o nosso convidado de hoje, Jefferson Rodrigues, diretor-presidente da Auzipa Criativa, conselheiro da Coalizão pelo Impacto em Campinas. Jefferson, seja muito bem-vindo ao Pará, Rádio CBN. Bom dia, que legal te receber aqui. Bom dia, Tati. Bom dia, Vitor. Eu que agradeço aí o convite. Muito bacana. Conta pra gente, Jefferson, o que é a Auzipa Criativa? Bom, antes disso, eu quebrar o decoro aqui, vou fazer minha autodescrição, né? Então, eu sou uma pessoa com deficiência visual, então eu vou me autodescrever. Eu sou uma pessoa parda, de pele clara, tenho cabelo preto, amarrado em um coque. Estou usando uma camisa preta da Auzipa Criativa, então tem o logo da Auzipa. E quero convidar vocês também a se inscreverem aí, que eu acho que é um movimento legal. Claro, vamos lá então. Começa, Vitor. Maravilha. Bem, eu sou pardo, tenho um óculos, estou usando um óculos, estou com uma camisa lilás, acho que é isso. E a gente está aqui, aqui para falar de economia criativas e outros assuntos interessantes. Muito legal. Eu sou parda, estou com o cabelo amarrado, estou com uma camisa preta, também estou combinando com você, Jefferson, também. Parzinho. Exatamente. E estou aqui sempre com vocês, né? No rádio a gente tem muito essa questão do encantamento pela voz, mas agora o rádio também está em multiplataformas. A gente também está com imagens no nosso canal no youtube.com/CBN Amazônia. Vamos lá, Jefferson, então apresenta pra gente a Auzipa. Arrasou. Bom, a Auzipa, ela é um grupo, né? Hoje a gente tem 4 eixos, a Auzipa Criativa, que é um hub localizado lá no Parque Osiel, em Campinas. O Parque Osiel é uma das maiores ocupações da América Latina, então a gente tem mais de 120 mil moradores morando ali no aglomerado do Parque Osiel. A gente tem a Auzipa Comunica, que é uma agência de comunicação onde a gente contrata jovens e pessoas periféricas para atuarem em projetos socioculturais. A gente tem a Auzipa Garimpo, que é o nosso brechó, que sustentou ali a organização desse começo, e a Auzipa Studio, assim como vocês, a gente tem um estúdio dentro da periferia do Parque Osiel, que a gente está finalizando a reforma agora no segundo semestre, onde a gente ajuda também artistas independentes, incentiva podcasts, então é um espaço bem legal. Então a gente tem esses 4 braços aí, a gente é organizado, né, juridicamente como uma OSC, Organização da Sociedade Civil, com esse foco de colaborar com a Revolução Periférica lá na cidade de Campinas. Muito legal. Aproveitando que você falou do estúdio, deixa eu também descrever aqui o nosso estúdio para você, Jefferson. Provavelmente os nossos colegas que estão aqui também já o fizeram, né? Mas quem está acompanhando a programação da CBN, o nosso estúdio é panorâmico. A gente está no 14º andar de um prédio na Visconde de Souza Franco, que é uma das avenidas principais aqui de Belém, uma das principais ruas de Belém. E o nosso estúdio, ele nos dá a visão para a Baía do Guajará e para a Floresta, né? E de um outro lado, ele nos dá a visão dessa Belém metrópole, dessa Belém com dezenas de centenas de prédios. Então, a gente tem essa visão aqui plural também do estúdio panorâmico da Rádio CBN. Vitor, e aí você trouxe o Jefferson para conhecer, na verdade, para que nós pudéssemos apresentar a história aqui da Auzipa, a história dele, porque ele também veio para Belém para um evento bem legal, né? Exatamente. O Jefferson, ele faz parte do conselho, né, da Coalizão pelo Impacto, ao qual também sou conselheiro aqui em Belém, sou conselheiro local da Coalizão pelo Impacto aqui na cidade, que é um movimento muito interessante para incentivar negócios de impacto, sim, startups e pessoas que querem desenvolver negócios de impacto na região. Então, tem muito incentivo, e assim, o que ele veio fazer aqui também é incentivar, claro, e criar conteúdo. E eu queria, inclusive, ouvir da parte dele exatamente qual vai ser o passo a passo dele aqui para frente para incentivar e para poder comunicar sobre as economias. E tem uma economia aqui que eu fiquei super interessado, que é a economia prateada. Eu não fazia ideia do que era. Explica pra gente, Jé. E eu queria ouvir um pouquinho dele, o que é a economia prateada e esse trabalho que ele está fazendo aqui em Belém.
Fechou. A gente veio aqui, chegamos ontem, a gente vai embora sexta-feira, e a gente veio para falar de novas economias. Então, a convite da Coalizão pelo Impacto e também da Fundação FEAC, que é uma fundação lá de Campinas, a gente veio para cá, para Belém, para entender um pouco melhor sobre economia criativa, então como usar a criatividade para gerar grana, economia de impacto, então a galera que está gerando grana e ainda promovendo impacto, né? Impacto Legal. sociocultural, socioambiental, a economia prateada, que é a famosa, que é justamente a economia ou feita para a galera 60 a mais, né, para pessoas 60 a mais, ou por pessoas 60 a mais. Então é entender essa galera que está no auge da vida, né, 60 Sim. anos, hoje em dia é o auge da vida, então eles estão ali também atuando como empreendedores, criando suas startups. E a economia verde, que é tão importante lá para Campinas, para cá e para o mundo inteiro, né? Exatamente. Então, a gente respirando a COP aqui na cidade, a gente Sim. percebe que a importância de falar da economia verde, que é como que a gente gera grana, mas também promove esse impacto ambiental na nossa comunidade. A Coalizão pelo Impacto faz essas conexões, né? A gente tem cidades que são atendidas pela Coalizão pelo Impacto. A Belém é uma dessas cidades. E o que o Jefferson está fazendo aqui é uma conexão com as entidades que tem aqui em Belém e o que tem lá em Campinas. Inclusive, só de conversar com ele meia hora, eu já aprendi bastante coisa sobre Carlos Gomes, por exemplo. Carlos Gomes que esteve em Belém, esteve em Campinas. Depois eu queria que você contasse um pouco dessa história. Mas eu queria entender primeiro, Jeff, o que é que economia criativa, economia prateada e novas economias tem a ver com startup? Legal. Eu acho que quando a gente fala, né, novas economias, o termo ele pode ser novo, mas já é algo que a gente faz tempo, né? Então, se a gente rodar aí por Belém, nas periferias de Belém, periferias de Campinas, a gente sabe que a galera já usa a criatividade há muito tempo para gerar grana. Mas aí a gente tem novos termos para isso. E esses novos termos, às vezes, assustam o mercado tradicional, né? Então, a gente usa bastante da metodologia das startups, do plano de negócio das startups, porque é uma galera mais jovem, que está com a cabeça mais aberta e está sujeito a testar, a inovar. Então, as novas economias, ela é muito favorável para esse tipo de modelo de negócio, porque justamente a galera está propícia para isso, né? Então, a gente entender que as novas economias são uma temática e o modelo de negócio são as startups. Então, eu posso ter uma startup de meio ambiente que atua na economia verde, mas tem seu modelo como startup. Então, acho que é muito de entender essa abertura e essa flexibilidade que o modelo de startup tem. Muito legal. Jefferson, é sua primeira vez aqui em Belém? Você Primeira vez em Belém. No Pará, primeira vez também? Primeira vez também. Então seja bem-vindo ao Pará. Se der tempo, não esqueça do tacacá. Que é a nossa bebida, né? O nosso caldo. Enfim, vocês, se der tempo... Vai dar. Experimentem. Vai dar. Tem que dar, né? A equipe está aqui também, a gente vê como equipe PEC, Ana e Val. Por favor, apresente. Já ia pedir para você apresentar a equipe. Está todo mundo aqui no estúdio com a gente também. Naquele incentivo, é muito bacana a gente poder recebê-los aqui também para a gente conversar sobre um assunto tão importante. Jefferson, aproveitando para compartilhar contigo, a CBN tem esse compromisso, né, com a comunidade, com a população de Belém, de onde nós estamos, com informação, de trazer aquilo que é do nosso dia a dia, né? É o dever do jornalista apresentar a pauta do dia, aquilo que move as pessoas, que impacta na vida das pessoas, mas também, né, tá também no nosso editorial, na nossa pauta, a gente poder apresentar assuntos como esses aqui que a gente está conversando agora. De falar de novas economias, de negócios de impacto, das startups, do ecossistema de inovação. E a gente está, de fato, como você muito bem mencionou, Jefferson, em um ano em que Belém está fervendo. Fervendo no sentido de tudo que a COP pode nos trazer, mas principalmente do debate que a COP nos fomenta, né? Eu acho que é isso que é muito interessante. E eu tenho absoluta certeza que esses negócios de impacto também, eles têm um olhar muito específico para o meio ambiente. Eu queria que você fizesse um pouquinho dessa relação também. Sim, todo negócio de impacto ele precisa promover o impacto positivo lá na ponta, Sim. seja ele ambiental, social, econômico, né, para movimentar a economia ali de um certo território e assim promover um impacto positivo. Então, eu acho que quando a gente fala de COP, é isso, né? A gente Sim. precisa entender que as mudanças climáticas, que a emergência climática é uma temática que não tem fronteira.
Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente precisa entender, eu preciso atuar lá em Campinas, no Parque Osiel, numa periferia, para que tudo aquilo reflita em todo o entorno, que vai refletir na cidade, que vai refletir no estado. Então, é uma cadeia imensa. Então, quando a gente pensa nesse micro, a gente está pensando no micro, mas impactando o macro. Então, a ideia da economia de impacto em si é ser esse grande guarda-chuva para essas outras economias. Então, eu quero promover impacto positivo lá na ponta, mas para isso eu preciso atuar com a economia verde, então que é uma grande temática daqui, né? Ainda Sim. vivendo toda essa questão da COP. Então, como que eu posso reduzir gás carbônico? Como que eu posso... a Guaraipo, né? Que é um negócio de impacto lá de Campinas, que faz a reciclagem do lixo orgânico. Então, faz a compostagem do lixo orgânico. Então, isso já é um jeito da gente fazer economia de impacto associada à economia verde. Então, acho que vai muito nesse sentido. Muito bacana. E a gente tem startups, e é por isso que o Jeff está aqui, por isso que a gente tenta fazer essas conexões, que elas conseguem introduzir tecnologia da informação a isso. Então, por exemplo, monitoramento com drone, monitoramento com satélite, monitoramento de entender quais são as áreas onde a gente tem mais desmatamento, a área onde a gente tem mais, por exemplo, descarte de lixo. Então, você consegue juntar a tecnologia, onde você tem o que a gente chama de crowdsourcing, que é pessoas injetando informação num sistema, onde esse sistema vai poder distribuir essa informação, a gente poder analisar com inteligência artificial, analisar com dados, né, com estatística. Então, eu acho que é legal entender quais são os dois mundos, quais são as dificuldades e como é que a gente consegue resolver esses problemas colocando pessoas, colocando tecnologia e colocando a roda para girar. Então, eu acho que é muito legal a gente fazer esses tipos de conexão aqui na região, porque você consegue enriquecer o processo, né? Então, são pessoas que têm... O Jeff, por exemplo, tem uma baita experiência, né, com esses tipos de economia. A gente tem aqui startups desse lado e a gente tem uma Amazônia inteira para explorar. Então, seja muito bem-vindo, Jeff. Muito obrigado aí por estarem aqui na cidade e a gente poder trabalhar nesse tipo de solução e nesse tipo de assunto. E que né? bacana que coincidiu com o dia do programa também, dessa nossa conversa aqui semanal, para que a gente pudesse também, de alguma forma, compartilhar com a população, com os nossos ouvintes, o que está acontecendo nesse sistema em específico. E, principalmente, a experiência que o Jefferson tem, que ele vai compartilhar também. Onde é que você vai falar sobre as novas economias? Onde é que vai ser a programação? A gente vai rodar aí pela cidade. Então, a gente está gravando uma série documental em vídeo, que vai ser disponibilizado no canal do YouTube da Uzipa Criativa. E também a gente está gravando podcasts. Então, a gente vai gravar podcast com empreendedores, startupeiras aqui da região de Belém, que também vai ser disponibilizado no canal do YouTube da Uzipa Criativa. Então, vão ser 8 conteúdos que a gente vai produzir nesses 4 dias, que vão ficar disponíveis com plena acessibilidade também, com libras, legendas, audiodescrição, tudo para a galera entender. Então, é esse grande intercâmbio que a gente vai fazer aqui para entender um pouco o que vocês estão fazendo, aprender com vocês e levar um pouco dessa inspiração que Belém tem lá para Campinas também. Ai, muito bacana. Bom, a pergunta aqui para a gente já encaminhando para a reta final do nosso papo, o que o Carlos Gomes, que o Vitor mencionou há pouco, tem a ver aí com Campinas, em Belém, enfim, qual é essa conexão, já que a gente está falando de conexão aqui? Vitor ficou apaixonado quando eu contei a história, mas essa história ela veio muito da Ana, que está aqui junto com a gente, né? Ela que trouxe essa história do Carlos Gomes pra gente. O Carlos Gomes foi um grande maestro, que nasce em Campinas, né? Neto de escravizados, nasce em Campinas, um homem negro, que muitas vezes foi embranquecido pela história, né? Ele nasce em 1896, lá em Campinas, e a convite de Dom Pedro, ele vai para a Europa, e lá na Europa ele estoura como o grande maestro que ele é, super reconhecido. Ele ganha uma certa notoriedade, quer se aposentar e ele volta para o Brasil. Quando ele volta para o Brasil, ele não quer ir mais para Campinas. Então, Campinas foi a última cidade a abolir a escravidão. Então, toda essa questão que eu acho que Carlos Gomes sofria muito na época, ele falou, vou para Belém. Então, quando ele volta da Europa, ele vem para cá, para Belém, e ele morre aqui em Belém aos 60 anos. Então, esse maestro, que é o ícone da economia criativa, que nas suas músicas traz muito da natureza, inspirado muito em Belém, muito em Campinas, que promoveu muito impacto até hoje, né? A gente tem os conservatórios, tanto aqui quanto lá em Campinas, tem o teatro. Então, ele promoveu esse impacto também. E era um cara que estava começando a entrar na economia silver, né? Na economia prateada, que para a época, certeza que já era a economia prateada antes dos 60, né? Que a gente está falando de 100 anos atrás.
Então é um grande ícone. Ele falece aqui em Belém, é enterrado aqui, mas aí o governo da época manda levar ele para Campinas. Ele é enterrado em Campinas pela segunda vez. Depois ele começa a assombrar a galera lá no cemitério. Aí, de novo, o governo de Campinas fala assim: vamos enterrar esse homem de novo e vamos enterrar ele no centro da cidade, numa praça, com uma estátua, que aí eu acho que ele vai descansar em paz. E até hoje, Carlos Gomes está enterrado no centro da cidade de Campinas, com uma estátua. E a gente quis também resgatar um pouquinho dessa história dele e essa conexão com Belém. É interessante essa conexão. E eu quero agradecer você, Jefferson Rodrigues, diretor-presidente da UZIPA Criativa, conselheiro da Coalizão pelo Impacto em Campinas, que está aqui com a gente para passar uns dias aqui em Belém, conversando, dialogando, né, com projetos que estão causando impacto também, num grande momento para compartilhar experiências mesmo, né? E é muito bacana receber você aqui no nosso quadro CBN Startups, na Rádio CBN. Muito obrigada, Jefferson. Eu que agradeço o convite do Vitor, também o acolhimento seu, Tati. E é isso. Estamos aí por Belém, gente. Chama a gente lá no Instagram, @Zipa Criativa, que estamos aceitando convites. Muito bacana. Vitor Alves, presidente do Conselho da Associação de Inovação e Tecnologia Açaí Valley. Obrigada, parceiro. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Vamos tomar um tacacá. Jefferson, tacacá. Tem que comer um peixe, filhote. Tem que ir no Ver o Peso. Ver o Peso, a gente está pertinho do Ver o Peso. Dá pra ir andando. Dá para ir daqui da rádio, dá para ir andando por Ver o Peso. A gente está na região central de Belém, então tem pontos turísticos aqui, a cidade velha, né, onde tudo começou, é pertinho daqui também. Tem muita coisa legal para você conhecer. Aproveite, tá bom? Vamos aproveitar.